Senhoras e senhores, um Trocando Ideias novinho para você aí de casa, com perguntas novas. Só o que não é novo sou eu aqui e o Reverendo Hernandes. Um pouquinho já adiantado na cronologia, né, Diago? Que honra, que privilégio estar com vocês, né? Pois é, a gente está aqui há alguns anos já nessa caminhada, acompanhando você de casa. Pois é. E aqui a gente tem perguntas novas realmente para a gente conversar com você aí de casa, tá bom? Pastor Hernandes, como é que vai? Eu estou animado. Embora eu dormi só 3 horas essa noite. Verdade. Eu estava em Brusque e fui deitar lá para meia-noite, levantei às 3, mas estou animado assim mesmo. Olha só, e está aqui com a gente. Muito bom estar aqui. Vamos bater papo então, Pastor Hernandes? Bora. Vamos lá para a pergunta de Kainan Nobre Marques. Tiago e Reverendo Hernandes, graça e paz. Pastor Hernandes, qual é a interpretação correta acerca do livro de Cantares de Salomão? Porque é um livro com conteúdo sexual. E por que ele entrou no cânon sagrado? Desde já, obrigado. Bom, é curioso, Tiago, que este livro, de fato, tem sido motivo de debate ao longo destes 20 séculos de cristianismo, né? Basicamente, os pais da igreja optaram por uma interpretação mais alegórica do livro, achando que o livro retrata a relação de Cristo e a igreja. Né? Assim pensaram a maioria dos pais da igreja, dentre eles Agostinho de Hipona. Entretanto, nós entendemos, e é uma regra da hermenêutica, que você deve interpretar a Bíblia literalmente sempre que possível. Então, nós tínhamos 2 escolas, a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia, numa visão mais literal, e a escola de Alexandria mais alegórica. O fato do livro tratar da questão sexual não o desqualifica como um livro inspirado, que faz parte do cânon, porque o sexo foi criado por Deus, o sexo é bom, é puro, é santo, é deleitoso e é absolutamente compatível com a santidade a relação sexual dentro do instituto do casamento. Então, é muito bom você sim ter um livro na Bíblia que retrate de maneira poética e de maneira bela e de maneira pura, de maneira sublime, esta relação entre marido e mulher e o desfrute pleno desse romantismo, dessa relação conjugal, que passa certamente pela relação sexual. A tentativa de macular o sexo não é uma visão cristã, evangélica, protestante, de jeito nenhum. A Bíblia chega a dizer, lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Só que a palavra leito lá no grego não é cama, porque leito é uma palavra sinônimo de cama, certo? Mas lá não é cama. A palavra lá é coité, ou seja, digno de honra entre todos é o matrimônio e a relação sexual sem mácula. Então, é Deus quem está dizendo que a relação sexual sem mácula é digna de honra. Então, não há nenhuma incompatibilidade em ter um livro que trate de relação sexual de forma poética e profunda nas Escrituras, porque para Deus isso é digno de honra e para nós deve ser-lo também. E isso comprova que a Bíblia é um livro completo e trata de todos os âmbitos da vida do ser humano. Todos os âmbitos da vida. Quem conspurcou o sexo, quem maculou o sexo, quem desvirtuou o sexo, não foi Deus, foi o pecado do homem. Foi o pecado do homem. O projeto de Deus para o sexo é de que ele seja puro, santo e prazeroso, para ser desfrutado no matrimônio. Perfeito. De tal forma que o sexo antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, mas no casamento é uma ordenança divina. Isso é extraordinário. Nós vamos para um outro assunto agora muito importante para debatermos aqui. É uma pergunta do Vitor de Lucas, do Rio Verde.
Em um mundo cada vez mais individualizado, que por vezes falar sobre religião causa desconforto ou até mesmo repulsa em algumas pessoas, como devemos anunciar a verdade libertadora de Cristo no nosso trabalho e família nos dias atuais? Pois é, esse é o grande desafio de você ser um cristão autêntico numa sociedade secularizada, numa sociedade regida por esse pensamento pluralista, esse pensamento intimista e individualista da privatização e da secularização. Ou seja, na pós-modernidade, como é que o homem pensa? O homem pensa de forma plural. Então, você não pode, nesse mundo, estabelecer uma verdade única. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem sua verdade. Então, eu afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, para essa cabeça pós-moderna, você está sendo radical, quase que intolerante, porque tem outros livros sagrados. Para essa mente pós-moderna, pluralista, você afirmar que só Jesus salva é um reducionismo, porque eles acham que existem outros salvadores. Aí entra o segundo aspecto, que é a privatização. Bom, tem muitas verdades. Qual que é a verdadeira verdade? A pergunta do Pilatos, que é a verdade? Dentro dessa visão, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, o fulano tem a verdade dele, o Beltrano tem outra verdade que é a verdade dele, o cicrano outra. Ou seja, lembra do livro do Kant? Immanuel Kant. Crítica da Razão Pura. Até Immanuel Kant, o homem pensava antiteticamente. Ou seja, se A é verdade, não há, não pode ser verdade. A partir de Kant, as pessoas começaram a pensar dentro dessa visão inclusivista. O A é verdade, o não há pode ser verdade também. Ou seja, não tem verdade absoluta. Isso levou, mais tarde, à ideia da dialética, da síntese contraposta a uma antítese, uma tese contraposta a uma antítese ou antítese que gera uma síntese. E essa síntese não é ainda a verdade, que ela vira uma tese de novo, contraposta a uma antítese, vai virar outra síntese. E assim vai sucessivamente. Ou seja, nesse mundo não tem verdade absoluta. E esse mundo que não tem verdade absoluta vai se secularizando, secularizando, secularizando. Então, para muitos, quando você fala da sua fé, da sua religião, da sua cosmovisão espiritual, para um parente, para um colega de trabalho, para um vizinho, é como se você estivesse agredindo a vida dele, o espaço dele, o território dele, porque isso não se discute, cada um tem a sua. Até criou-se um adágio no Brasil popular: política, religião e futebol não se discute. Cada um tem o seu preferido. Isso é um perigo, porque o que nós cremos é que existe uma verdade absoluta. Essa verdade é Jesus Cristo. A Bíblia é a verdade. E nós fomos constituídos por Jesus para sermos suas testemunhas, aqui, ali e além fronteiras. Esse é o desafio. Pregar uma verdade absoluta, uma mensagem absoluta num mundo rendido à ditadura do relativismo. Embora o mundo possa nos achar radicais ou intolerantes, precisamos continuar fazendo isso, pregando a verdade absoluta, a verdade de Deus. E eu acredito que a gente tem um outro desafio hoje, que nesse meio a gente tem linhas de pensamento, de um evangelho açucarado, disfarçado. Olha, Deus é amor, venha, sua vida vai ser melhor. É uma maneira, Tiago, de adequar a mensagem ao espírito da época. Para não achar, se eu pregar uma verdade absoluta no mundo de relativismo, eu vou ser politicamente incorreto.
não é palatável. Porque é justamente, o Vitor colocou aqui, olha, isso aqui causa desconforto. Desconforto. Então, mudar a mensagem para me tornar mais aceitável, mudar a mensagem para me tornar mais palatável, mudar a mensagem para me tornar mais amigável, mudar a mensagem para eu não sofrer desconforto, é uma deslealdade. Porque eu não tenho autoridade para mudar a palavra de Deus, para adequá-la, para amoldá-la, para torná-la com a consistência gelatinosa. A palavra de Deus é a verdade. Goste o homem ou não, aceite o homem ou não, aplauda o homem ou não, ela continua sendo a verdade. Não é a palavra que tem que se adequar a mim, eu é que tenho que me adequar a ela. Muito bem. Vamos em frente, a gente tem mais uma pergunta aqui no programa de hoje. Vladimir Rigo. Até onde a igreja pode ou deve se envolver e cooperar com os conselhos municipais e órgãos de desenvolvimento humanitário? Desde já eu agradeço. Veja bem, Tiago, é muito boa pergunta. A igreja precisa, embora pregando uma verdade absoluta, ser simpática à sua cidade. Você encontra lá em Atos 2, que a igreja primitiva, a igreja que nasceu no Pentecostes, contava com a simpatia de todo o povo. O fato de você crer na verdade, viver a verdade, não deve tornar você uma pessoa antipática, carrancuda, intramuros ou um caramujo. Ao contrário, Jesus diz que a igreja precisa ser o sal da terra, a luz do mundo. O cristão é o bom perfume de Cristo. Então, uma igreja cristã que cumpre o seu chamado e a sua vocação, ela se insere, ela está presente, ela tem capilaridade na cidade. Um pastor, por exemplo, que quer ter um ministério relevante, ouvimos agora recentemente aqui na nossa mentoria, o pastor Rafael Abdala tratando desse assunto, diz: o pastor tem que conhecer a cidade, qual a população da cidade, qual o IDH da cidade, quem é o prefeito da cidade, quem são os vereadores da cidade, quem é o juiz ou os juízes, os promotores, quais são as instituições da cidade. Ele tem que estar presente. Ele tem que abrir as portas da igreja para a igreja ser uma bênção na cidade, oferecer ajuda, ao contrário do espírito da época, que as pessoas hoje, muitas vezes, querem sugar, querem tirar, querem ir para ela, querem pegar dinheiro daqui, dali, dacolá. Não, a igreja é ter uma visão ao contrário, ela vai servir a cidade, ela vai cuidar da cidade. Eu tenho um amigo meu que é presidente do grupo de pastores em Joinville, que ele reuniu o grupo de pastores e falou: nós vamos abençoar a cidade. Aí chega lá para a prefeitura e falou: olha, nós vamos reformar essa praça, vamos pintar as paredes dos órgãos aqui do município. Foi para a polícia da cidade e falou: nós vamos pintar o prédio, vamos reformar o que precisa reformar, botar um telhado novo. Ou seja, a igreja vai ganhando respeito, a igreja vai ganhando espaço pelo seu testemunho, pelo seu espírito de serviço. Então, a igreja deve participar. O que a igreja não pode fazer é barganhas políticas. O que a igreja não pode fazer é troca. Eu vou lá servir, mas depois eu quero um favor em troca. O que a igreja não pode fazer é transformar a igreja num templo, num curral eleitoral. Nem transformar o púlpito num palanque político. As duas coisas, a igreja está lá para servir, não para negociar princípios e valores. Eu acho que esse é o ponto. Então o senhor recomenda que a igreja se envolva e que os membros também abracem essas causas? Com certeza, a igreja precisa estar presente na sociedade. Um dos grandes perigos da igreja hoje, Tiago, é quando a igreja ela acha que ela tem que se isolar. Ela levanta muros muito altos, então ela vive para ela serve a ela cuida dela, mas ela não olha para além dos muros. E a igreja de Cristo é uma igreja missionária. A igreja de Cristo tem tanto a mensagem quanto a ação social na mesma dimensão.
ela serve à sociedade. Não apenas aos domésticos da fé. Os domésticos da fé vêm prioritariamente fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Mas não só aos domésticos da fé, aos outros também. Eu tenho um amigo que tem um trabalho lindo social na cidade. O que ele faz? Eles fazem mutirões. Por exemplo, eles olha, hoje nós vamos reformar casas, mas não é casa só de membro da igreja, não. Vou lá reformar a casa da Dona Maria, que é viúva, que recebe salário mínimo, não tem condições de consertar a casinha dela, a igreja vai lá e conserta. Sem pedir nada em troca. Não, agora só tem que ser membro da nossa igreja. Não, se ela quiser vir, você é muito bem-vinda, mas não está fazendo isso para fazer negócio, barganha, troca. Isso vai dando à igreja credibilidade na cidade como uma agência do reino de Deus para servir as pessoas. Não só levando o evangelho, mas levando esperança, levando pão, levando recursos, levando ajuda concreta. A gente está com o tempo estourado aqui, daqui a pouco o pessoal da IPP TV vai brigar comigo, mas a gente podia aproveitar esse momento para falar então do braço social, né, e como que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem participado nesse sentido. A Igreja de Pinheiros tem sido na vanguarda, por exemplo, cavando poços no sertão. Mais de 100 poços já foram cavados, trazendo esperança, trazendo recursos para famílias. Há poucos dias o pastor Ivaldo disse que ele se emocionou num poço que foi cavado lá no sertão e um homem de mais de 70 anos, chorando, disse que foi a primeira vez que ele tomou um banho de chuveiro na vida, um homem com mais de 70 anos, porque a água estava chegando lá no quintal dele, né? Cestas básicas, socorro a entidades, a instituições. A igreja tem o seu braço estendido. E ela vai continuar sendo assim, porque entende o seu chamado e a sua vocação. Pregando o evangelho, plantando igrejas, fazendo a obra missionária e, ao mesmo tempo, dando cesta básica para quem tem fome, abrindo poços para pessoas que precisam de ter dignidade no grande sertão brasileiro. Pastor Hernandes, vamos nessa então? Vamos. A gente deixa aí a programação da IPP TV, continue acompanhando, tá bom? Muitos outros vídeos você encontra aqui no YouTube também, então aproveite, siga e compartilhe o Trocando Ideias, tá bom? Pastor Hernandes, grande abraço, obrigado. gente. Até a próxima. Abraço, Thiago. Tchau, tchau.